O meu entrevistado de hoje será Mário Duarte, que é médico veterinário, diretor da All Horses e consultor técnico da Agrária Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será: equinos podem ficar pré-diabéticos por causa da dieta. E aí, Mário, como é que você está? Tudo bem? Ô, Divina, eu estou muito bem, e você? Como é que estão as coisas aí no Goiás? Excelente, prazer falar contigo. Como é que tá Sorocaba? Quente, como sempre, deve estar parecido aí com a tua terra. Cara, tá impressionante. O clima tá uma coisa doida, né? Tem dia que aqui tá Pois é. quase 40 graus, no outro dia tá 20 graus. Meu amigo, não tem organismo que aguenta Não, não isso tem não, para viu? onde correr. É isso aí, Divina. Ô, Mário, me conta uma coisa. Como é que começou essa sua história aí com cavalos? Ô, Divina, meu pai é gerente de fazenda uma época, e na fazenda que ele gerenciava lá era cana e plantava grãos também, e junto tinha um aros. Então, ele, para me introduzir na lida, né? Então, ele me levava para fazenda e tentava me botar em tudo que é lugar, e o único lugar que eu me adaptei mesmo foi lá no Aras. Então, desde os 10 anos aí que eu estou envolvido nesse meio, gostei demais, daí fui estudar, me formei em veterinária em 89, faz bastante tempo, rapaz. E de lá para cá eu só me dediquei aí aos equinos. Então, fui proprietário de uma grande central de reprodução, trabalhei no exterior, em vários países, trabalhei na Argentina, no Uruguai, no México, nos Estados Unidos, na Holanda. Então, eu andei para tudo que é lugar, sempre atrás de um cavalo, rapaz, sempre correndo atrás de um cavalo. E a escolha pela medicina veterinária foi algo natural. Quer dizer, aquela paixão de criança por cavalos é que te fez buscar a medicina veterinária, foi isso? Pois é, eu percebi que eu não tinha muito dom para montar, e então eu vi que montar eu não gostava muito. Depois eu tentei ali mexer nos cascos dos cavalos para um cascamento, alguma coisa, tudo, e vi que aquele negócio tinha que fazer muita força. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, que é mais fácil. E aí eu me dediquei a isso, fiz residência em cirurgia na Unesp de Botucatu, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Hoje eu estou num programa de doutorado aqui pela Universidade Federal de São Carlos, sempre, sempre aí também lidando com os cavalos, né? Então foi assim que eu fui parar na veterinária, e acho que daqui eu não vou sair mais. E o que que é o All Horses? A Horse é uma empresa de consultoria, né? Ela dá Ah, consultoria para tudo que está relacionado a cavalos, né? Então, a gente atende principalmente a aras, e, e hoje a gente percebeu que havia uma lacuna muito grande na parte de nutrição. Então, de um tempo para cá, a gente vem se dedicando muito mais à parte nutricional dos equinos. A gente vem resolvendo muitos problemas nutricionais. E a gente percebeu que era uma base importante, que a equinocultura ela estava descoberta, né? Nós não temos muitos profissionais que lidam na área. Nós somos muito dependentes de ração, né? O Brasil, pela condição dele de topografia, vegetação, pela parte do aspecto geográfico do Brasil, né? Ele não é favorável aos cavalos, né? Então, as pastagens aqui que mais se adaptam são aquelas pastagens de origem africana, principalmente a braquiária, aqui no estado de São Paulo, e os cavalos não se adaptam muito bem na braquiária. Eles precisam de algumas gramíneas, essas gramíneas, as que melhor se adaptam aos cavalos, elas são africanas, mas elas foram melhoradas nos Estados Unidos, né, principalmente na Geórgia e na Flórida, e elas vieram para o Brasil, nós implantamos elas aqui, mas ela demanda bastante cuidado, muita atenção, ela é como se fosse uma lavoura, e o pessoal tem dificuldade em mantê-la, sabe? Sofre, a pastagem aí do Tifto, Costicroa, Gigs, que são os principais, sofre muito com infestação por braquiária. E aí, se você consegue controlar a braquiária, vem outras pragas e acaba comprometendo. Então, acabou que o pessoal ficou dependente da ração, né? E o clima aqui no estado de São Paulo, ele seca aí pelo mês de maio, mais ou menos, e às vezes vai até outubro, sem chuva.
E nessa época os cavalos ficam mais dependentes ainda da ração. Né? E aí, se a ração ela não for adequada, se ela não oferecer aquilo que o animal precisa, ela pode, às vezes, não suprir, às vezes até atrapalhar aí a saúde do animal. Né? Então, a gente acabou, ultimamente, dedicando bastante tempo nesse negócio. Então, a nossa consultoria, basicamente, é feita em como a gente solucionar esses pequenos problemas, grandes problemas nutricionais, né, que aparecem nos ares, nos cavalos de esporte, então, dentro de jockey club, dentro de hípicas, né? Nós temos bastante hípica aqui na cidade de São Paulo, né? Nós temos 3 bem grandes, e eu estou em Sorocaba, que nós temos um jockey club, um jockey club de cavalo de quarto de milha de corrida, e que tem 430 cavalos, aí tem o jockey club de São Paulo, que está aqui pertinho, 90 quilômetros daqui, né? Tem 700 cavalos alojados, então tem muito cavalo aqui na nossa região, e todos eles precisam comer, né, Divino? Então, nós estamos aqui para tentar oferecer o que tem de melhor de comida para esses cavalos. Então, esse é o papel da nossa consultoria. Antes da gente falar mais especificamente da dieta, você falou alguma coisa aí que eu tenho ouvido muito, tratar a pastagem como lavoura. Esse é um conceito novo, porque eu não ouvia falar isso antigamente, e de pouco tempo para cá, eu tenho ouvido isso demais, inclusive na bovinocultura, o pessoal tem falado a mesma coisa, tem batido muito nessa tecla, tem tentado fixar esse conceito na cabeça das pessoas, né? É um conceito novo? Divino, na verdade não é, mas é uma coisa que as pessoas, os criadores sérios, eles começaram a perceber que se ele não for um bom agricultor, ele não vai conseguir ter pastagem de qualidade. Não basta implantar o pasto, né? Não basta. Ele precisa fazer uma manutenção, ele precisa ter uma assessoria agronômica, ele tem que fazer as análises de solo, depois as bromatológicas, ele precisa se preocupar com o manejo, o momento de entrada dos animais na pastagem, o momento de saída. Enfim, é como uma agricultura realmente, né? Os cuidados são muito parecidos, o nível de adubação é parecido, precisa estar muito atento, tem que usar defensivo. Nós temos lagarta nas pastagens, ela come igual come em qualquer outra lavoura, né? Então, realmente o cara tem que ser agricultor, para ele conseguir ser um bom criador de cavalos, ele precisa ser um pouco agricultor, não tem como fugir disso. O pasto ainda é o alimento mais barato dos cavalos, e o pasto não causa doença. O pasto indicado, né? O pasto indicado é um gênero que a gente chama de Cynodon, né? Que são gramíneas que saíram da África e foram melhoradas, elas foram adaptadas para os cavalos, né? O que a gente tem aqui, nosso mais perto disso seria a grama estrela, né? Mas a grama estrela, o cavalo tem pouca aceitabilidade, ele não gosta muito, não. Ele só come a estrela bem mesmo se ela tiver murcha, né? Se ela tiver ali tenra, ele não come. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram uma melhoria dessas gramíneas e tornaram elas palatáveis aos cavalos. Então, são gramíneas que trazem saúde realmente, elas são indicadas, né? Se a gente colocar, por exemplo, um pânico, vamos supor aí, sei lá, um colonião para os cavalos, vamos pegar um pânico mais antigo, né, ser melhor. Ele não é adequado para os cavalos. Ele tem uma substância que tira o cálcio da dieta. Então, ela chama oxalato, né? Ácido oxálico, ele combina ali com o cálcio e acaba levando embora o cálcio não consegue aproveitar. Aí, ele vai ter alguns problemas, né? O mais visível que a gente vê é cara inchada, sabe? E quando é muito severo, então, por exemplo, a aruana, que concentra muito esse ácido, eu cheguei a ver já em propriedades, onde, por exemplo, a iguada ia sair no galope, assim, no pasto, uma quebrava a perna, cara, sozinha, fratura espontânea, quebrava sozinha a perna, por estar descalcificada em função do aruana, que é um capim excelente, ele tem um valor nutricional altíssimo, tem nível de proteína alta, é um capim que cresce bastante, mas é um capim que, para o cavalo, ele não é tão adequado. Aí você tem que corrigir. Não é claro que pode. Os cavalos podem comer, desde que você corrija o problema, né? Então, faz a correção e os cavalos vivem ali na boa. Mas, quando você fala de correção, seria o quê? Tem que dar cálcio para ele? Tem que dar cálcio, mas não qualquer cálcio.
tem que ser um cálcio orgânico, que a gente chama. Então, é um cálcio que ele vem ligado a uma molécula, e aí essa molécula protege ele do ácido. Então, o ácido não combina com o cálcio, e aí o animal consegue absorver. Entendeu? Aí ele entra na dieta normal. Ou então você dá tanto cálcio que o animal, o ácido combina ali, leva embora um monte, mas ainda sobra e ele consegue absorver. Mas o mais fácil mesmo, tem produto comercial, é usar um cálcio orgânico, uma fonte que em alguns lugares o pessoal chama de cálcio quilatado. Né? Em humano é muito comum, você vê, né? Minha mãe tá velhinha, toma lá o malato de malato, cálcio, né? De malato de cálcio. Então é isso, né? Seria um cálcio preparado para ser absorvido. Né? Aí sim, aí não tem problema nenhum, pode usar, entendeu? Agora, se deixar ele naturalmente ali naquela pastagem sem essa suplementação, ele vai sofrer as consequências da falta de cálcio. Então isso é bastante sério para os cavalos. Ô, Mário, e o pessoal, os criadores, eles têm essa informação? Muitos têm, sim, Divino, muitos têm. Hoje, a gente sente eles bastante preocupados, sabe? Eles realmente estudam, eles querem saber, eles querem ter informação, eles buscam informação, nos perguntam o tempo todo, e os mais conscientes, eles não passam por esse tipo de problema. Isso aí pega muito aquele cara que é um entendido e que, entendeu, copia o outro, vê lá, puta merda, fui lá, tinha um Tanzânia, coisa mais linda lá, cara, cobrindo a tropa gorda, eu vou pôr também, entendeu? E aí acaba dando errado, entendeu? Nós tivemos alguns problemas com o Maasai, até aprender a lidar com o Maasai, que o Maasai nas regiões mais, vamos dizer, terras muito boas, temperatura quente, chuvosa, e se ele tiver adubado, ele cresce muito, ele acumula muito açúcar dentro da célula e o cavalo come e faz mal. Tem uma cólera que morre, entendeu? Então, o Maasai ele é tão bom que ele pode causar problema. Então, a gente também mexe bastante com isso, consegue lidar com o cavalo pasta, o Maasai sem problema nenhum, mas a gente administra ele, né? Senão, se deixar por conta dele ali, perigo até ele morrer, coitado. Uma coisa que eu observo é o seguinte, quem gosta de cavalo realmente gosta, vira amor. Eu estive agora recentemente num Aras, lá em São Pedro, aí em São Paulo. Meu amigo, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, as instalações, o cuidado que se tem, você vê o local onde o cavalo fica. Tem que ser apaixonado para fazer aquilo tudo, não pode ser só, por dinheiro. Não, por dinheiro não é, não, tem que ter paixão envolvida ali. Ali o homem e o cavalo é um casamento sem divórcio. Não volta atrás, não. O cara não escapa daquilo, não. Ele não tem jeito, não. Ele vai ter que morrer com aquilo lá. Mas faz a da mulher. Isso é. Mas o cavalo é impressionante. A relação entre as pessoas e o cavalo é um negócio muito forte. Impressionante. Ô, Mário, o que é essa síndrome metabólica equina? E como é que essa doença funciona? Então, essa doença sempre existiu, gente. Sempre existiu, mas nós sempre negligenciamos ela. Nós fingimos que não a vimos, né? Mas, de repente, nós começamos a perceber que tem muito problema que essa doença causa e nós começamos a prestar atenção, começamos a estudar e começamos a entender ela um pouquinho melhor. Quando a gente fala síndrome, é porque tem um monte de... Ela pode acontecer um monte de coisa, tá? Um monte de sintoma, um monte de coisa, então a gente chama de síndrome. Mas basicamente assim, o que a gente vê num cavalo que tem síndrome metabólica? A gente vê um cavalo gordo, tá? É um cavalo gordo e é um cavalo que tem dificuldade de emagrecer, tá? Então, por quê? Porque ele tem resistência à insulina. Então é o mesmo do humano. Humano você vê a pessoa às vezes é obesa, acima do peso, comum ali ela ter a resistência à insulina, né? Ela tem bastante insulina circulante, mas a insulina acaba não funcionando direito, né? Então o primeiro que a gente vê, assim, a grosso modo, é o cavalo obeso. Tá? Então, como é que é um cavalo obeso? Um cavalo bonito é um cavalo gordo. Não existe cavalo bonito e magro. Cavalo para ser bonito tem que estar gordo. Né? Mas só que o gordo saudável, para nós, é o cavalo bem musculado, em que ele não aparece aquelas pontas de osso. Entendeu? Para nós é um cavalo bonito, é um cavalo musculado. Né? Um cavalo que começa a acumular gordura embaixo da pele, ele vai perdendo a beleza dele, sabe? Então, principalmente num cavalo atleta. Né? O cavalo atleta, ele, para exercer atividade esportiva, ele não pode ter gordura, ele não pode carregar a gordura, né? Ele tem que estar enxuto. Né? Então,
o que a gente vê, o que chama mais atenção num cavalo obeso é que ele começa a acumular gordura embaixo da crineira ali, sabe? Então ele forma o que a gente chama de crista, né? Então, tem umas raças que são mais comuns, outras raças são mais difíceis de aparecer, mas isso aí causa uma série de problemas para o cavalo que a gente demora para enxergar. E a gente não associa, entendeu? Então, você vai lá, o cavalo, por exemplo, um exemplo simples, bobo, assim, a égua não emprenha. A égua não está emprenhando. Não está emprenhando. Mas, rapaz, uma égua bonita dessa, não emprenha. Pois é, rapaz, é uma égua tão boa, era tão boa essa égua, parou de emprenhar. Que coisa. Pois é a idade, né? É a idade. Ou não, usou um cavalo que não é muito fértil, né? Ou então o garanhão começa a não conseguir mais emprenhar as éguas, né? Então, ele começa a ter problemas de fertilidade e nós associamos a outras coisas, né? Nós demoramos muito para aprender mais sobre essa doença, sabe? A gente achava que isso aí era uma coisa lá dos Estados Unidos, o pessoal fala muito, imagina. Mas não, isso aqui é sério, é sério mesmo. E nós temos raças que têm uma certa facilidade em ter, sabe? Então, que raças são essas? Por exemplo, os cavalos ibéricos, né? Então, os cavalos lusitanos, eles são muito fáceis de manter, eles engordam muito fácil. Por exemplo, dentro da raça quarto de milha, você tem as linhagens de trabalho, elas tendem a ter mais problema do que as linhagens de corrida, por exemplo. Puro sangue inglês é difícil aparecer, né? Puro sangue inglês tem um metabolismo muito alto, tudo que você dá ele consome, então é mais difícil de aparecer. E também na raça árabe existe um fator genético. Então existem alguns garanhões que transmitem esse gene e aí os descendentes dele passam a ter o problema com qualquer coisinha, um pouquinho a mais que ele come, ele vai ter. É aquela pessoa que, por exemplo, come um pouquinho e já engorda, entendeu? Então, o ser humano tem síndrome metabólica também. Então, a síndrome metabólica, a grosso modo, seria facilidade para engordar. Mas só que você vê o cavalo gordo, a gordura não é o problema. O problema são as consequências que essa doença causa com o passar do tempo. Né? Então, eu falei de fertilidade, mas ela pode, por exemplo, ela pode causar laminite. Laminite é quando o osso do casco roda lá dentro do casco do cavalo. E aquilo é uma condição extremamente dolorosa, e que o cavalo depende, assim, qualquer coisinha que acontece ali, ele já não serve mais para o esporte. E é muito comum a gente perder muito garanhão com laminite. Porque os caras, por exemplo, querem ver o garanhão dele bonito. Então, para bonito é gordo, gordo corre o risco de ter síndrome metabólica. Síndrome metabólica potencializa, vamos dizer assim, a laminite. Né? Então, é muito fácil um cavalo ter laminite quando ele tem síndrome metabólica. Né? Então, e também tem os problemas de imunidade. Cara, aí vem uma série de coisas que a gente associa muito à diabetes humana. Tá? Então, muito parecido com a diabetes humana. Só que a gente fala pré-diabetes, porque o humano também, quando ele vai ter pré-diabetes, quando ele tem a pré-diabetes, a insulina dele fica alta. E depois, a hora que a insulina cai, porque chega uma hora que ela para de funcionar, o pâncreas para de produzir, né? Aí ele não tem mais insulina, ele tem que tomar injetável. Né? O cavalo não chega nessa fase. O pâncreas do cavalo tem uma capacidade enorme de produzir insulina. Então, ele fica produzindo aquilo ali, mas ela não faz efeito. Então, assim, o que a gente vê uma série de problemas, mas, assim, o mais sério, mais que a gente vê, são aqueles cavalos muito importantes que não conseguem se reproduzir, no caso, garanhões e éguas, né? Às vezes caríssimo, o cara vai no leilão lá, compra, hoje é impressionante, Divina, tá? Os caras vendem metade de égua por 4 milhões, entendeu? Então, de repente o cara compra uma égua dessa aí, uma égua super bem cuidada, né? Ninguém vai... o cara vai cuidar bem. Lógico. E aí, de repente, com o passar do tempo, a égua desenvolve o quadro, você não vê, ela está sempre bonita, não precisa nem comer muito, ó, que beleza, a égua nem precisa comer muito, fica linda. Aí ela vem e ela desenvolve alguma doença relacionada. Então, baixa de imunidade, aí dá uma pneumonia. Né? Então, está associado até com asma, por exemplo, no cavalo. Então, mas o mais visível, o mais perigoso que tem é a tal da laminite, cara. Mas essa mata cavalo por aí que dá... Olha, cara,
E é uma condição horrível, porque os cavalos têm muita dor, entendeu? Muita dor. O osso vira dentro do casco, entendeu? Então, a condição é extremamente dolorosa. E é uma Mário, pena. esse problema, Mário, ele é resolvido apenas com a dieta ou não? Precisa de algo mais? Olha, o jeito mais fácil de corrigir esse problema é associar dieta com exercício físico. Entendeu? Por isso que, devido à nossa idade, se você for no médico, ele vai mandar, no mínimo andar. Entendeu? No mínimo, ele vai falar para você, você tem que caminhar todos os dias, entendeu? Uhum. Então, nos equinos também, tá? As medicações são parecidas com o do humano, das que são usadas no humano, mas o que mais funciona é a correção da dieta e o exercício físico. São a associação das duas coisas que resolve o problema. Entendeu? Quais são os principais requisitos para uma nutrição de alta qualidade? Tá. Ela é de alta qualidade quando ela oferece o que o animal precisa e não causa dano, né? Então, é sempre baseada na pastagem, né? Então, se o cavalo está no pasto, a dieta é baseada na pastagem. Mas, por exemplo, existem épocas do ano em que precisa suplementar, não tem pasto suficiente, aí tem que dar, senão o troca emagrece. Então, nesse momento, você tem que oferecer a ração. Então, a gente monta a dieta, e a dieta é isso, a dieta é tudo que o cavalo vai comer no dia. Então, vamos lá, um cavalo está no pasto, o que ele tem que comer? Pasto, água, sal mineral, certo? Então, essa seria a dieta do cavalo. Ah, puta merda, chegou agora, nós estamos aí maio, junho, secou, pasto amarelou, falta proteína. Então, temos que dar uma ração indicada para esse momento, uma ração que tem uma proteína de boa qualidade, e ela vai suprir a deficiência, e vai ficar tudo bem. Ah, mas agora eu quero pegar e minha égua, ela vai dar leite, cara. Então, existem raças que ela, para produzir bem um potro, ela precisa produzir muito leite. Então, ela produz 10% do peso dela em leite. Então, vamos supor, é normal uma égua de salto, um cavalo de corrida, um cavalo de trabalho, alguns deles, chegar a 550 quilos. O cavalo de trabalho nem tanto, mas o cavalo de adestramento, que é um trabalho, né, ele facilmente chega a 550 quilos. Então, uma égua de 550 quilos, ela está produzindo 55 litros de leite no pico da lactação dela, entendeu? Então, isso aí, ela não consegue tirar do pasto. Mas ela dá leite no pasto? Ela dá leite, mas não o potencial dela. Entendeu? Então, o potrinho também não vai crescer no potencial. Para ele crescer, ele tem que mamar o suficiente para atender toda a necessidade do potrinho. Então, para isso, a gente tem que dar uma raçãozinha, tem que complementar. E para o animal de esporte? Bom, o animal de esporte, nós tiramos ele do pasto. Aí nós tiramos ele do pasto, colocamos ele dentro de uma baia. Bom, aí nós temos que dar tudo. Aí nós temos que... Você pode oferecer o pasto cortado, você pode oferecer na forma de feno, pré-secado, silagem, enfim. Você tem que dar o que a gente chama de volumoso, e depois você tem que suplementar esse volumoso, né, com sal mineral, né, a água sempre à disposição. E aí, no caso, se ele for desenvolver uma atividade esportiva, você provavelmente vai precisar dar uma ração também. Tá? Então, aí a gente compõe a dieta desses cavalos, né? E essa dieta é que vai levar saúde para ele, né? Ou a gente vai estragar ele também, se ele der errado. Aliás, até uma coisa que eu gostaria de saber, né? Até que ponto uma dieta ajuda ou atrapalha a performance de um animal? Tá, então, ela ajuda quando você dá aquilo que ele precisa. Você não dá muito a mais do que ele precisa, porque esse a mais ele vai usar de algum jeito, ele pode usar do jeito errado. Então, você dá aquilo que ele precisa, talvez um pouquinho a mais para ele exercer ali a atividade atlética dele, né? E aí, beleza. A gente tem que imaginar que isso é que nem um barril, né? Então, o barril tem aquelas madeirinhas, aquelas tabuinhas. Então, vamos supor que a energia dele está baixa. Então, a tabuinha da energia é baixinha. Você vai pôr água no barril, é aquela tabuinha que vai dar o nível de água. É aquele lá que vai dar o desempenho do cavalo. Ah, beleza. Então eu vou aumentar a energia. Eu subo a tabuinha da energia, beleza. Só que aí a tabuinha dos minerais fica baixa. Opa, preciso dar mais mineral para ele aumentar o potencial. Até o momento que ele atinge, vamos dizer, o que seria o potencial dele para o esporte ou para a atividade que ele está exercendo. Aí, então, essa é a nutrição. Ela tem que estar nesse patamar. Quando você dá tudo que ele precisa ali. O que acontece é quando começa a pôr a mais, certo? Os alimentos se interagem.
Então, por exemplo, existe um negócio chamado amido, por exemplo, que depois nós vamos falar que o amido é o grande desencadeador das doenças metabólicas no cavalo. Então, o amido, ele tem... A maior fonte de amido é o milho, tá? O milho é o alimento tradicional do cavalo. Não dá para falar de ração sem falar de milho, né? Uhum. Então, o que acontece? O cavalo tem uma capacidade limitada de digerir esse milho que nós damos para ele, certo? Ela é limitada. Limitada por quê? Porque a natureza, quando fez o cavalo, ele não comia milho, ele não comia nenhum tipo de grão, ele comia pasto, certo? Lá, o cavalo, ele tinha no mundo inteiro, depois ele foi extinto nas Américas, aí ele desenvolveu na Ásia Central. É área de campo, tá? É área de campo, pastagem baixa, rala, numa terra pobre, certo? Então, esse é o perfil da pastagem dos cavalos. Então, ele faz o quê? Ele come muito e anda muito, né? Então, para ele buscar o alimento, ele tá andando o dia inteiro, como ele anda de 16 a 20 horas por dia pastando e caminhando. Esse é o cavalo, comendo um alimento pobre, certo? Então, ele assim, ele vai. Se você pôr ele assim, ele vai embora, não vai dar nada. Aí a gente põe ele lá na cocheira, tal, vamos dar uma ração para ele e vamos. Eu quero aumentar a energia. Eu quero que meu cavalo tenha energia. Eu quero que meu cavalo ganhe a prova. Eu quero que ele chegue na frente dos outros. Certo? Então, qual que é um jeito prático, fácil da energia? Né? Colocando uma ração que tem amido. O milho tem 70% de amido. E o amido é o açúcar. Né? O amido é um tipo de açúcar. É um combustível. Né? Então, você dá combustível para ele ali. Passou do ponto, ele não, vamos supor, deu um pouquinho a mais ali do que ele consegue comer, aquele milho já vai lá no final do intestino do cavalo, atrapalha todas as bactérias que digerem o pasto, e aí o cavalo começa a ter problema, porque falta energia, porque o cavalo pega muita energia do pasto. Só que se eu atrapalhar as bactérias tudo ele com o amido, ele não vai produzir a energia que deveria. E outra curiosidade a respeito dos cavalos, o divino cavalo, as vitaminas do complexo B, aquela, né? A gente ouve muito B12, B6, isso. Elas são 100% produzidas no intestino. 100%. O cavalo não precisa comer vitamina. Ele tem no intestino dele as bactérias que produzem. Certo. Mas quando esse amido aí do milho passa lá para trás, ele inibe ela, sabe? Ele altera o pH lá do seco e do colo, né? Que é a região lá onde estão essas bactérias. E você sabe que inibe e elas acaba a atividade dela ficar muito lenta. E aí ela para de produzir essas vitaminas. Então, por exemplo, uma facinho de ver é a biotina. A biotina é uma vitamina do complexo B que ela que fortalece as unhas da gente, o cabelo. Tá? Então, por exemplo, a unha está lascando muito, toma biotina. O que é biotina? É uma vitamina do complexo B. Então, o cavalo, a unha do cavalo é o casco, né? É o casco, então, Aí o que você percebe primeiro? Ele começa a perder ferradura. O cara vai lá, solta o cavalo está preso, né? Está ferrado, porque ele está trabalhando. Uhum. Pô, vou dar uma soltadinha nele, o cara todo dia tem que soltar ele, né? Trabalhou, solta. Puta, mas esse cavalo eu solto, ele perde a ferradura, entendeu? Aí você fala, por que ele perde a ferradura? Ué, por causa da dieta. Mas da dieta então. Ele comeu amido demais, o amido atrapalhou as bactérias que produzem a vitamina complexo B. E a biotina é a vitamina complexo B. Então quer dizer que ele perde a ferradura porque comeu milho? Entendeu? Esse é o problema. Aí você fala outra coisa. Aquilo que era para ajudar, para dar energia, para fazer o bicho ficar melhor ainda, vai atrapalhar, vai tirar a energia dele, vai dar problema de casco, vai dar problema no intestino. Exatamente. Aí você, puta, meu carro tá meio fracão. O que eu faço? Soca milho nele para ganhar energia. Entendeu? Não pode. Tudo. Então, só que a gente não consegue associar as coisas. Entendeu? Então, então você chega lá, puta, o casco do carro tudo lascando, né? O cara, puta merda, cara, não consigo mais pregar a ferradura porque não tem parede no casco. O casco perdeu as paredes. Aí você olha e fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a ração dele para melhorar o casco? Mas como, é? Se você diminuir a ração, vai piorar o casco. Fala, não, vamos diminuir que vai melhorar. Então, Aí fica uma dúvida aqui na minha cabeça, porque a ração, às vezes, ela começa a ficar cara, né? Aí a pessoa vai buscar um substituto ou alguns outros substitutos para poder baratear esse custo da ração, né? Qual que é o seu parecer sobre isso aí? Então, toda vez o que acontece, né? A gente entende a indústria, ela precisa ganhar o dinheiro dela, né? Então, ela, para baratear o preço do produto,
ela, por exemplo, uma matéria-prima que ela está usando hoje ficou caro. Então, por exemplo, vamos supor, vai, que ela usa farelo de trigo. Um exemplo, vai. Aí o farelo de trigo, sei lá, os moinhos lá que moe trigo começou a não ter milho para moer, ninguém quer comprar farinha, ninguém vai comprar pão, começou a faltar, por exemplo, o farelo de trigo. Então, não tem farelo de trigo? O que nós vamos substituir? Cara, vamos pegar o que tem? Tem farelo de algodão ali. Beleza, vamos pôr farelo de algodão, é excelente alimento para ruminante, excelente. Né? Tem uma proteína, é alto de proteína, fibra, né, boa, e o cara bota o farelo de algodão. Então, toda vez que tem essas mudanças, o intestino do cavalo precisa se adaptar, entendeu? Então, ele tem que se adaptar. A mesma coisa, dependendo, vamos supor que nós estamos aqui, você está indo no Goiás, estou em Sorocaba, vamos fazer uma viagem, vamos para onde? Não sei, cara, vamos para a Índia, vamos para a China. Chega lá, nós sai na rua, nós já sai comendo aquelas comidas, aqueles carrinhos. As comidinhas de rua, né? Vai chegar no fim da rua, bicho, nós vamos estar procurando banheiro, cara. Nós vamos estar... Entendeu? Então, essas mudanças de matéria-prima, as bactérias lá que estão na barriga dos animais, eles precisam também se adaptar. Né? E aí eu dei o exemplo do farelo, por exemplo, de algodão. O farelo de algodão é uma excelente matéria-prima. E eu vou falar para você, no ruminante, cara, pô, como é bom, como é dar leite, como o meu bicho ganha peso. Mas ela tem uma substância que para o macho, para o garanhão, não é boa. Chama gospol. Certo? Então, o gospol, ele é um fator que prejudica a fertilidade do macho. Sabe? Então, a gente não deve usar o farelo de algodão na porque o cavalo vai ficar infértil. Isso, exatamente. Que coisa, hein, rapaz? É possível dar um corte de 10 segundos? Eu tranquei minha mulher para fora de casa, ela está apertando a campainha aqui. Cara. Vai lá. Espera aí, puta. Cidade grande, a gente não sai sem trancar a porta, né? Então, tranca os outros para fora. Desculpa. Esquenta não. Depois eu faço o corte. Nós já estamos no final também, já estamos aqui no finalzinho. Não, beleza. Tá? Você me perdoa, eu não pensei. Não, esquenta não, cara. Esquenta não. Vamos lá. Mário, quer retomar? Quer refazer? Isso, deixa eu começar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, vou até me colocar na tela cheia aqui para te fazer a pergunta. Né? Mário, para a gente terminar, então, eu gostaria que você trouxesse algumas dicas para os criadores, algumas dicas que vão ajudar o pessoal aí a manter a saúde do seu animal, a manter o animal bonito, saudável. Pois é. Eu acho que a melhor dica que eu poderia dar é sempre busque uma assessoria, né? Seja ela com um profissional, ou então com ali um treinador, um cara experiente, um vizinho que realmente conhece do negócio, alguém que já viveu, principalmente o cara que é inexperiente, o cara que está tendo problema, está tendo dificuldade, então ele está passando por problemas, então a melhor coisa é ele procurar gente experiente. Né? Então eu acho que essa seria a principal dica. Depois, na hora dele comprar um produto, claro que nós queremos comprar sempre o mais barato. Eu tenho minha tropa lá e eu procuro a ração mais barata, mas que seja adequada para a minha tropa. Não é simplesmente a mais barata, né? E eu vou falar, e muitas vezes você vai realmente comprar a mais barata. Mas existem momentos, vamos dizer, ocasiões em que você precisa melhorar um pouco. Você acaba gastando mais um pouco a ração, em compensação, economizando mais por exemplo, com problemas. Né? Nunca negligenciar a qualidade do volumoso. Sempre volumoso para os cavalos, a melhor qualidade, o melhor feno que você puder comprar, o melhor pré-secado que você puder comprar. Não é para gastar dinheiro, não é para desperdiçar, entendeu? Mas para tentar dar o melhor que o seu dinheiro conseguir. Né? E às vezes, pensar assim, é melhor eu dar um feno muito bom, bem pouquinho, ou eu comprar um feno, às vezes, um pouquinho pior, mas dá bastante, entendeu? Então,
cada momento é um momento que pode jogar com isso aí, entendeu? Então, aquele amigo experiente, aquele profissional experiente, ele vai ajudar o nosso amigo criador aí a escapar desses pequenos problemas que acontecem em função de uma má nutrição, né? É investir mais na qualidade do que na quantidade, né, Mário? Sempre, sempre, isso aí sempre, sempre. Meu amigo, quem quiser saber mais algumas informações, quiser mais algumas dicas, onde é que te acha, onde é que tem mais informações? Como é que é o seu contato aí? Ó, a gente tem... o meu é marioduarte.vet, o meu Instagram, né? Ali no Instagram a gente põe muita coisa da rotina nossa diária. Uhum. E a gente tem o que chama o Horses Nutri. Esse é o Horses Nutri, é um Instagram que a gente tem, onde a gente dá muita dica, a gente fala muito da dieta dos cavalos, a gente fala bastante de problemas, a gente fala muito de soluções simples. Então, a gente está andando por ali, puta, vi um amigo nosso, deu uma solução simples para um problema complicado. Nós vamos lá e fazemos um videozinho explicando como é que ele fez aquilo, como é que ele melhorou, que resultado que ele teve, entendeu? Isso aí ajuda muita gente, digamos. Então, está ali à disposição. Bacana. No Instagram, All Horses Nutri. Meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você e volte mais vezes. Muito obrigado, Divino. Foi um grande prazer falar com você, com os seus ouvintes. E um grande abraço a todos aí no Goiás. Muito obrigado. Eu conversei com o Mário Duarte, direto de Sorocaba, médico veterinário, diretor da All Horses, consultor técnico da Agrária Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista foi: equinos podem ficar pré-diabéticos por causa da dieta. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei pra gente aí, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.